O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da live semanal do presidente Jair Bolsonaro quando explicou o que o governo federal vem fazendo para combater os efeitos econômicos das medidas restritivas tomadas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia. Paulo Guedes relatou as medidas tomadas pelo governo federal para preservar a economia e os empregos e falou sobre a extensão do auxílio emergencial e o sucesso do programa de preservação de empregos. Para o ministro, até o momento a economia segue apresentando sinais vitais e o Brasil pode se recuperar e surpreender o mundo. O ministro também comemorou avanços da pauta positiva do governo, como a aprovação do marco do saneamento básico. Paulo Guedes relatou ainda que o governo federal destinou 160 bilhões de reais a estados e municípios para manter serviços essenciais funcionando. Enquanto isso, o Brasil teve uma super safra e manteve investimentos e trabalho em infraestrutura, o que permitirá ao país iniciar a recuperação econômica antes de outros países do mundo. Assista. Vamos agora entrar aqui talvez nas pautas mais interessantes aqui. Eu vou largar o papel fora, Paulo. Paulo, me ajuda aí, Paulo. Vamos lá, agora presidente. É contigo. Vamos falar aqui de... Teve essa pandemia. Isso, tá? Foi a primeira onda. O Supremo Tribunal Federal disse que os estados e municípios é que tinham que conduzir as medidas de combate ao vírus, né? A nós, quase que exclusivamente, cabia apenas jogar recursos para lá. Então, no primeiro momento, tá certo? O pessoal fica em casa. Então, quem tinha férias tirou. Tá? Quem tinha recurso também pôde ficar em casa, não sofreu muito num primeiro momento. Tá? Teve um socorro por parte do governo para pequenas e microempresas, para que parte do salário fosse pago pelo Poder Executivo. Eu não sei, presidente, se o senhor percebe que o senhor injetou 1 trilhão na economia. 1 trilhão na economia, né? 1 trilhão de recursos. O que aconteceu? Foram 2 momentos. No momento que a onda bateu no Brasil, o senhor imediatamente disse, não pode ficar nenhum brasileiro para trás. Então nós começamos a usar as medidas infraconstitucionais, o que era possível fazer sem permissão especial do Congresso. O que nós fizemos? 200 bilhões de redução de compulsório, botar o dinheiro circulando na economia, os bancos, para não ter crise bancária, não ter corrida, não ter nada. Logo depois a Caixa Econômica Federal, lá do Pedro, disponibilizou uma linha também de 100 bilhões de empréstimo. Ao BNDE mais 50. Então, logo no início da crise, já tinha 350 bilhões girando. E, ao mesmo tempo, nós fizemos o seguinte, diferimos todos os impostos, quer dizer, não precisa pagar os impostos, atrasamos os impostos, não precisa... Está com dificuldade lá, não precisa pagar o imposto durante certo tempo, atrasamos esses impostos e antecipamos os recursos dos mais vulneráveis. Então, os idosos, por exemplo, os aposentados, nós antecipamos o 13º de pensionistas e aposentados. Isso deu 500 bilhões extras na economia durante esses 2, 3 meses. Aí o Congresso nos autorizou a entrar em campo. Aí nós entramos em campo, o senhor disse o seguinte, vamos botar em R$600 o auxílio emergencial. Eu me lembro da sessão que o senhor me ligou, o Vitor Hugo estava lá na Câmara, ligou para o senhor ligou para mim e falou assim, podemos pagar 600? E aí seguimos em frente, 600. Isso deu 150 bilhões. Começou quase que uma competição entre políticos, né? Eles chegaram a R$500. Sim, e daí nós demos a última cartada, 600. Então, o que era o antigo Bolsa Família, que estava em R$200, o senhor pagou 3 vezes mais. Sim. E triplicou a base, porque nós saímos correndo atrás dos invisíveis. Porque tinha os brasileiros que nunca tinham pedido ajuda para ninguém. Era a faxineira, era o garoto na praia que vende refrigerante, era o menino que vende bala no sinal de trânsito. Esse pessoal todo estava desatendido. Chofé de táxi, de repente o táxi parou de circular. Então, nós estamos agora, no sábado, pagando mais uma parcela de auxílio emergencial para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado, até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela do auxílio emergencial que o senhor determinou como nenhum brasileiro fica para trás. Bom, 150 bilhões. Ao mesmo tempo, estados e municípios também precisavam de dinheiro. Nós demos 20 bilhões direto de transferência fundo a fundo, mais 20 bilhões. Bom, em resumo, 150 bilhões de reais foram
distribuídos para estados e municípios. Porque o senhor sempre falou o seguinte: o dinheiro tem que ir na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo vive. Era o Mais Brasil, aquela política de jogar dinheiro para a ponta para reforçar. Fosse para segurança pública, fosse para problema de saúde, fosse para problema de educação, o dinheiro tinha que ir para a base. Então nós que já tínhamos esse programa de transferir recursos para baixo, imediatamente transferindo mais 150 bilhões. Aí entrou também o dinheiro para manter as empresas. E um programa que foi o mais bem sucedido. Gastamos relativamente pouco, foram 50 bi, em relação a essa enormidade de dinheiro que circulou, mas teve muito sucesso. Em 5 semanas, os americanos demitiram 30 milhões de pessoas no mercado formal. Nós salvamos 10 milhões de empregos em 5 semanas. Salvamos 10 milhões de empregos com um programa chamado BEM, Benefício Emergencial. A empresa ia demitir? Não demite não. Trabalha meio expediente, paga metade do salário, nós pagamos a outra metade. Isso preservou 10 milhões de empregos. Então, quando os americanos demitiram 30 milhões, nós perdemos só 1 milhão de empregos. E preservamos 10 milhões. Então, foi um programa super bem sucedido, foi muito bem apreciado lá fora, todo mundo elogiando e de certa forma, até copiando. Países avançados acabaram lançando esse programa depois do Brasil. O Brasil lançou antes. A gente esperava que aproximadamente 40 milhões de pessoas fossem se socorrer do auxílio emergencial, mas na verdade está em 60 milhões de pessoas. Apareceram 60 milhões. 60 milhões de pessoas. Quer dizer, porque tinha o Bolsa Família, que já tinha uns 20, e aí os invisíveis apareceram e eram 40 milhões de invisíveis. Nesses invisíveis tem aí uns 10 milhões que são realmente fragilizados, desassistidos e precisando muito do recurso. Os outros são os empreendedores, é o chofer do táxi, é a faxineira, a gente que estava na luta o pessoal me procura caiu. Aqui no cercadinho, né? Eu tenho trazido o pessoal para dentro aqui do Alvorada e procura. E o pessoal, em grande parte, agradecido a essa proposta governamental que partiu a toda essa burocracia, essa engenharia para pagar esse pessoal de vocês, da Caixa Federal e do Dataprev está lá o Canuto, nosso ex-ministro da Desenvolvimento Regional, está lá. Então, houve uma inclusão digital recorde. Nunca fizeram tão rápido a digitalização de 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, o Brasil realmente, a Caixa Econômica Federal entregou para os brasileiros esses recursos. E isso, de certa forma, permitiu que houvesse essa assistência social, esse socorro que o governo deu, para os brasileiros não se afogarem nessa primeira onda de saúde, foi o choque da saúde. Então, tanto que o senhor agora está anunciando, não é isso, uma extensão desse período. Nós vamos... Não está definido, os números estão definidos ainda, Os números não estão definidos, mas o senhor já vai decidiu prorrogar por mais 2 meses, tá certo? O auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Então serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, 500, 400 e 300 reais que vão fazer então em 2 meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600 o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas então vão devagar se habituando, não é? Era 600, cai para 500, 400, foi sua ideia. O senhor deu uma ideia espetacular. O pessoal do Bolsa Família, que ganha em média 200, quando passar para 500, está ganhando mais 1,5 Bolsa Família. Isso. Quando passar para 400, equivale a 2 Bolsa Família. Quando passar para 300, uma Bolsa Família e meia. Isso. Tá certo? Então essa que é a ideia e é exatamente atender os desassistidos. Agora a economia, a gente espera que volte a funcionar. Tem coisas que vai demorar. Tem algumas empresas que faliram, quebrou de vez, fechou as portas. Por isso que a gente apela aos seus governadores, seus prefeitos, obviamente com a responsabilidade que é pertinente de cada um, que comece a abrir o mercado, abrir para funcionar. Nós lamentamos as mortes, mas o objetivo de fechar era para que as pessoas, uma vez contaminadas, fossem para os hospitais e fossem atendidos. Temos notícias verdadeiras que os hospitais têm sobra de leitos. Então, não é que a gente queira que o pessoal se contamine. A contaminação é uma realidade. Ninguém discute isso aí.
todo mundo acha que os entendidos aí, os médicos, etc., que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Logicamente, se a pessoa for abaixo de 40 anos, bem de saúde, a grande maioria não vai sentir absolutamente nada, nem vai saber que foi acometido do vírus. Tem gente sadia aqui do meu governo que estava numa boa. Eu estou com 70 anos. Até o general Heleno, que está com 75 mais ou menos. Ele só ficou sabendo que estava com o vírus porque foi fazer o teste. E ficou em casa fazendo esteira, inclusive. Agora, tem gente, de acordo com a idade, outros tipos de doença, aí vai enfrentar realmente um problema sério durante aqueles dias que o vírus estiver nele. E se não tiver um cuidado muito especial, pode ir a óbito. A gente lamenta, mas a preocupação é exatamente com isso. Os mais velhos e o que tem comorbidades, que tem doenças, tá certo? O resto tem que ter cuidado também, mas a gente sabe que uma vez o vírus foi acometido o vírus, ele vai ser transmissor, tá certo? Ou vai sofrer menos do que uma pessoa com esses tipos de doença ou de acordo com a idade. Eu não sei se já peguei, fiz 2 testes lá atrás, deu negativo. Alguns acham que eu já peguei, não senti nada, não sei. Eu posso até fazer o teste novamente para ver se tem um anticorpo já. Eu acho que eu já peguei, tá certo? Mas isso vai de cada um, do perfil, né, da vida sanitária de cada um. É de cada um. Pode ser gente com a minha idade que não está bem fisicamente. Se for acometido o vírus, vai ter problema. Tá certo? Então tem que tomar cuidado tocante a isso. Agora, não podemos ter aquele pavor lá de trás que chegou, né, junto à população e houve, no meu entender, um excesso de preocupação apenas com uma questão e não podia se preocupar com a outra, que é a questão do Foi a segunda onda que o senhor falou, que era a onda da economia, que o que acontece? Aparentemente, nós batemos no fundo do poço. Aparentemente, maio foi o fundo do poço. Abril já mostrou uma reação. Quando você olha a conta de luz, quando você olha as notas fiscais eletrônicas, tudo isso está mostrando já uma recuperação em abril. E nos primeiros 15 dias de junho, já subimos tanto com o mês de abril inteiro. Quer dizer, então em 15 dias de junho a coisa já está bem mais... É um indicativo que está pegando. É um indicativo que a coisa está começando a voltar. E do nosso lado, quando o senhor se propõe a estender o auxílio emergencial, bate na marca de 1 trilhão. Então tem 1 trilhão de recursos que mantiveram os sinais vitais da economia. A economia está respirando, ela tá como se fosse um urso hibernando. Ele baixou a energia, o consumo de energia lá embaixo, mas ele está com todas as funções preparadas. Por isso que o senhor dizia que tem que voltar em algum momento, que é para justamente não ficar abatido, não virar uma depressão econômica. Então, se ele está com os sinais vitais ainda preservados, a qualquer momento começa a se mexer, aparentemente bateu no fundo do poço e você começa a atravessar. Agora, o interessante é que aqui nós estamos trabalhando, por isso que eu digo que nós vamos surpreender o mundo. Aprovamos ontem o saneamento. 100 milhões de brasileiros que no meio dessa crise tiveram problema, porque faltando água para 35 milhões de pessoas e esgoto para 100 milhões de brasileiros, aprovamos ontem o saneamento. Era um projeto que estava parado lá. Foi rápido. Não? Foi bom, muita ajuda do Congresso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos produzindo. Durante esse período, em vez de estarmos só nos lamentando ou enfrentando só a doença, nós estamos também com uma pauta positiva. E agora vamos para os marcos regulatórios. E depois vem o programa do emprego também, do Verde e Amarelo, a Renda Brasil. O senhor está cheio de novidades para trazer. Tem também o FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos. Vamos liberar também o FGTS, né? São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas também. Começa segunda-feira. Então, o que nós podíamos fazer, presidente, do ponto de vista de recursos, nós empenhamos 2 vezes mais do que os países emergentes. Aquela sua ideia de não deixar nenhum brasileiro para trás, não pode faltar dinheiro para a saúde, isso foi cumprido. Nós gastamos 2 vezes mais do que os países emergentes. E 10% acima da média dos avançados também. Então o Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil Paulo, não olhou para a saúde. Fala alguma coisa, você deu socorro a estados e municípios em duas oportunidades. Quanto mais ou menos e que forma foi esse socorro? Foram 150 bilhões. Quando começou a conversa com os governadores, a primeira visita que eles fizeram ao senhor, nós já tínhamos liberamos 50 bilhões, porque fizemos
8 bilhões, transferência fundo a fundo. É o seguinte, dinheiro na veia para a saúde. O Fundo Nacional de Saúde passou 8 bilhões para estados e municípios. Logo depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. São coisas como a Santa Casa de Misericórdia, não é? Esses hospitais que são mantidos, não é, por entidades sem fim lucrativo, só passou mais 2 bilhões. Depois passamos mais 16 bilhões que os estados e municípios dizem, olha, nossa arrecadação vai cair. Ora, a do governo federal caiu também. Sim. Mas mesmo assim nós mantivemos a mesma transferência que fizemos o ano passado. Foi um compromisso que assumimos com governadores e prefeitos. Independente de partido. Independente de partido. Todos os governadores, todos os prefeitos. Todos os governadores, todos os prefeitos. Logo depois, mais 20 bilhões de securitização. Eram recursos que eles podiam liberar. E depois rolagem de juros, dívida. No final da coisa, mais 60 bilhões livres que nós... Porque tem também um problema assim, transporte urbano. Você precisa manter funcionando o transporte urbano. Alguém pode precisar, está todo mundo em distanciamento social, mas de repente alguém precisa pegar um ônibus, visitar a mãe ou ir para o hospital, qualquer coisa. Você precisa ter o transporte urbano. Da mesma forma, merenda escolar. Tem uma opção de coisa que era dada na escola, que de repente as crianças vão para casa e perdem a merenda escolar. Então você precisa também manter isso funcionando. Mandamos mais 60 bilhões. Quando somamos tudo, foram 150 bilhões para estados e municípios. Nunca houve tanto dinheiro para estados e municípios. Por isso que a economia foi preservada, ela continua funcionando, apesar das vendas caírem, a produção seguiu. Teve uma super safra, ao mesmo tempo a parte de transporte. Então a Tereza Cristina garantindo a super safra de um lado, o Tarcísio trazendo... O homem do campo não parou. Não parou. Não parou. O homem continuou do campo produzindo e bateu recorde em relação à colheita do ano passado. Sim. E o Brasil é o único país do mundo que está aumentando as exportações. Sim. Porque como o nosso homem de campo continuou trabalhando, as exportações brasileiras, principalmente produto agrícola, minério, também, produtos também agropecuária e também minerais. Então as exportações brasileiras continuam subindo. O choque que vinha de fora no Brasil acabou não vindo porque as exportações continuaram girando. Então eu acho que o Brasil tem condições de surpreender o mundo saindo em V. O V que a gente diz é que caiu, bate no fundo e começa a voltar. Então nós temos realmente condição de voltarmos com a recuperação econômica antes até de outros países do mundo.